Graça e paz, igreja. Você está feliz com Jesus? Eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui. Pergunta para o pastor: pastor, você está feliz com Jesus? Oxi. Oh, meu irmão, como eu estou feliz com Jesus, você não tem noção. E eu estou tão feliz com Jesus porque eu sei que Jesus está feliz com nós aqui nesta noite. Que alegria, que felicidade. É uma paz, é uma alegria que nós não temos como explicar. É só vivendo. É só vivendo. Eu queria que você puder abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos estar meditando sobre essa palavra. Eu vou fazer uma leitura um pouco longa, mas eu quero que você preste bastante atenção. Essa passagem por si só já vai falar muito ao nosso coração. João capítulo 3 diz assim, Havia um fariseu chamado, qual era o nome dele? Havia um fariseu chamado líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende estas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região de Judá. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele.
João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos que creem no que ele diz, todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém. Você pode tomar assento? Aleluias. Glória a Deus. Olha só o que disse Albert Einstein, cientista judeu. Ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu, nem que seus ensinamentos sejam belos. Ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes, ninguém o expressou tão divinamente. Queridos, Jesus ele tem um encontro maravilhoso com esse homem chamado Nicodemos. Nicodemos foi um fariseu. Ele era o principal dos judeus. Nicodemos ele era membro do Sinédrio. Para que vocês possam entender bastante essa palavra, eu quero deixar aqui e descrever e deixar bem claro para você a posição de Nicodemos. A palavra no hebraico da função dele é archon, que significa governador. É um termo muito usado como uma espécie de títulos para os integrantes do Sinédrio. Em algumas traduções, diz que ele era líder dos judeus. Nicodemos ele era um mestre em Israel, um estudante profissional, intérprete e doutor da lei. Ele ocupava uma posição proeminente. Era um líder nato, era uma referência. Para que você entenda melhor a posição de Nicodemos, para que você tenha uma noção básica do que era o Sinédrio, de forma bem resumida, o Sinédrio era um tipo de corte suprema dos judeus que se reuniam em Jerusalém. No tempo de Jesus, o Sinédrio era tanto para fazer valer a lei civil, como também a lei religiosa. E acontece que Nicodemos ele tem esse encontro com Jesus, a qual aqui nós acabamos de ler, e ele se torna um discípulo de Jesus. A Bíblia também diz que esse homem ele tinha posses. Ele era um homem muito bem de vida. E nós podemos ler e acompanhar várias menções na Bíblia sobre este homem. A primeira delas é esta que nós acabamos de ler, esse encontro que ele teve com Jesus. Depois, Nicodemos, ele é citado também no capítulo 7, versículos 50 e 52, onde Nicodemos se mostra protestando contra os sacerdotes e os fariseus que haviam tentado prender Jesus. Ele foi contra isso. Ele foi em defesa de Jesus. Depois, aparece ele novamente, por último, num episódio do sepultamento de Jesus,
onde ele ajudou outro membro do Sinédrio, chamado José de Arimateia, na preparação do corpo de Jesus. A Bíblia relata que ele levou uma grande quantidade de especiarias, cerca de 100 libras. Essas libras aqui não se referem a valores, mas a pesos. Em torno de 30 quilos ele levou de especiarias para a unção do corpo de Jesus. O encontro que ele teve, Nicodemos, com Jesus, é uma grande aula para todos nós. Nós que desejamos falar sobre Jesus, apresentar Jesus, e também para que nós possamos ter todos os dias um encontro maravilhoso com Jesus. Quantos aqui desejam isso? O encontro entre Nicodemos e Jesus foi algo muito especial, foi algo muito lindo. Jesus estava em Jerusalém numa festa da Páscoa e muitas pessoas estavam por ali nessa comemoração. Muitos milagres foram feitos, Jesus fez muitos milagres, muitas pessoas creram em Jesus, aceitaram a Jesus como seu mestre divino. Fica claro aqui na conversa entre Jesus e Nicodemos que Nicodemos era uma dessas pessoas que estava por ali vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Era impossível não crer que Jesus era o Filho de Deus. Só que algo aconteceu com Nicodemos. Ele precisava de realmente um encontro com Deus, mas um sentimento tomou conta da vida dele. Esse sentimento chama-se medo. Ele teve medo de se expor. Ele escolhe então uma noite e ele prepara então, faz um plano, um projeto, uma forma de ter um encontro com Jesus discretamente. E quando isso acontece, ele tem uma experiência maravilhosa. Ele tem um encontro com Jesus, face a face. Ele vê, ele olha Jesus nos olhos e ele diz: agora eu tenho Jesus só para mim. Agora eu tenho Jesus só para mim. E eu quero te dizer, querido, que quando nós temos esse encontro, o milagre acontece. Algo acontece, uma transformação acontece. E todos nós podemos passar por essa experiência. E eu quero dizer aqui, eu quero encorajar aqui com essa mensagem, para que você procure. Hoje nós estamos tendo um encontro coletivo com Jesus, com a presença do nosso Deus, com o Espírito Santo. Mas eu quero te encorajar, para que ao sair deste culto, você prepare um tempo, um momento, para você ter um encontro. Lá no sul a gente diz tete a tete, olho no olho, só você e ele. E você vai ver que coisas maravilhosas vão acontecer. A primeira delas, quando você se encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele veio à noite. Nicodemos, ele era rico, Nicodemos, ele era religioso, Nicodemos, ele era importante, ele era influente. Mas ele superou esse medo, ele colocou o medo de lado, ele disse: não, eu vou ter que passar eu vou ter que enfrentar essa situação, eu vou superar esse medo, eu vou superar esse preconceito, essa tradição, essa religiosidade, mas eu vou ter um encontro pessoal com Jesus. Ele tomou uma decisão, um posicionamento. Então hoje, quem sabe você chegou aqui e você ainda tem alguma coisa, alguma barreira. Quem sabe você já pensou como Nicodemos pensou, você já agiu como Nicodemos agiu. Eu até gostaria de ter um encontro, mas eu queria algo assim meio restrito.
Eu queria algo meio que pessoal. Você tem algumas barreiras. Quais são elas? Será que sejam as dúvidas, opiniões de terceiros, traumas, medo? Qual é a sua barreira que você deseja hoje quebrar aqui na presença do Senhor, para que você tenha um encontro pessoal com Ele nesta noite? Jesus, Ele entende as pessoas. Jesus, Ele entendeu Nicodemos. E Jesus te entende aqui nessa tarde. O milagre acontece e ele tem um encontro com Jesus. Mas isso é quando nós podemos nos render a Jesus. Precisamos nos render, precisamos dar o primeiro passo. O próprio Jesus falou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Precisamos passar por essa experiência, por esse processo. Teologias são complexas e muitas delas são erradas. Isso é verdade, querido, porque são pensamentos humanos sobre Deus. Teologia não salva ninguém. Teologia não leva ninguém para próximo de Jesus. Para nós termos uma intimidade com Jesus é de outra maneira. É num relacionamento, é numa intimidade com Ele. Não importa o tipo de teologia que você admira, que você estuda. Pode ser reformada, pode ser tradicional, pode ser pentecostal, pode ser ortodoxa, pode ser o que for. Nenhuma delas vai te proporcionar um encontro com Jesus. Jesus, quando ele esteve aqui e quando ele teve esse encontro com Nicodemos, ele não pregou teologia. Ele ensinou sobre o reino de Deus. Foi isso que ele fez. Quanto menos simples formos na entrega das respostas, menos efetivos seremos. Jesus é simples, a religião complica, mas Jesus satisfaz. Muitas das vezes a igreja, a religião, a religiosidade é o pedágio, né? Jesus é o caminho e a religião é o pedágio. Tem que se pagar, tem que se fazer tantas coisas para ter um encontro com Jesus. Tem que passar pelo líder, tem que passar pelo pastor, tem que passar pelo bispo, tem que passar pelo apóstolo para depois passar em Jesus. Nada disso, querido. Nada disso. Nós temos acesso. Jesus é simples. Jesus, ele ouve a nossa oração, o nosso clamor. Sabe, quando nós temos esse encontro com Jesus, nós entendemos a dimensão do Espírito. O Nicodemos, ele pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ninguém vai entrar de novo no ventre da sua mãe. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus, inclusive, de uma certa forma até repreendeu: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer na água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ele está dizendo: olha, isso são coisas espirituais, não são coisas carnais. Nós precisamos ir um pouquinho a mais, outro nível. Você vai começar a entender o que eu estou querendo dizer para você. E é isso que Deus quer fazer conosco aqui nesta noite. Ele quer nos levar a um nível maior com Ele. O milagre desse encontro, a maravilha desse encontro, quando você supera a religiosidade e a superficialidade, você rompe com essa barreira. Quando nós temos o encontro com Jesus, a religiosidade cai por terra. Tudo aquilo, a teoria, cai por terra. Nós temos uma experiência viva com Jesus. Nicodemos, ele era tão religioso, estudou tanto, era um mestre, mas ele ainda não sabia o básico. Era formado, era um líder, era um entendido das leis, mas ele não sabia
o mais básico, o mais simples de tudo, o essencial, e ao mesmo tempo o mais profundo ele não conhecia. Você conhece pessoas que sabem tudo, mas na verdade não sabem nada? Eu conheço. Tem gente que a gente vai conversar, parece que sabe tudo, mas quando a gente realmente vai ver de perto, não sabe nada. Jesus, ele é real e ele é profundo. E eu quero aqui te dar um conselho para você. Não procure Jesus no lugar errado. Não procure Jesus no lugar errado. Sabe, até o mundo sabe, até as pessoas que estão no mundo sabem quem é Jesus. Eles sabem. Não vai haver naquele dia ninguém que vai dizer para o Senhor, diante do trono branco, vai dizer: ninguém me falou de Cristo, eu não sabia disso. Ninguém vai poder dizer isso. Cazuza e Gilberto Gil escreveram uma música chamada Um Trem para as Estrelas. E um dos trechos dessa música, eles dizem assim: estranho o teu Cristo Rio, que olha tão longe, além, com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. Eles estão se referindo ao Cristo Redentor, tão lindo, tão grande, de braços abertos, mas não protege ninguém. O nosso Deus, Ele está com seus braços estendidos sobre a minha e sobre a tua vida, para nos abençoar todos os dias, todos os dias. Quando nós temos um encontro com Deus, nós entendemos o propósito da vinda de Jesus, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna, porque Deus amou o seu Filho unigênito, para quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que coisa maravilhosa, o próprio Jesus discipulando Nicodemos, pessoalmente. Jesus declarou uma das partes mais citadas da Bíblia. Nós chamamos isso de textuário do Evangelho, textuário da Bíblia Sagrada, João 3,16. E Nicodemos tem essa experiência de ouvir do próprio Jesus essas palavras tão lindas, a qual nós usamos e tanto pregamos, falando de uma forma direta, amorosa, real e com uma grande verdade. É isso que Jesus faz quando nós temos um encontro com Ele. Ele nos ama, Ele fala a verdade, Ele é direto, objetivo no que nós precisamos, do que nós procuramos, na nossa busca, na nossa resposta que nós precisamos, Ele nos dá, Ele nos responde. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós entendemos que o Evangelho traz salvação e não condenação. Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Queridos, eu quero fazer aqui um apelo, eu quero fazer aqui um convite para todos nós, para que você seja uma igreja sem condenação, mas sim uma igreja de evangelho verdadeiro e puro. Nós não somos igreja para condenar, somos agentes de reconciliação, somos pregadores de esperança. Nós não somos pregadores do medo, somos o povo da inclusão e não da exclusão. Algumas pessoas hoje não conseguem mais confiar na igreja, pois são muito julgadas por elas. Nós temos que mudar isso em nome de Jesus. Hoje à tarde eu estava escutando, a minha esposa estava pregando lá em Manchester, ela estava falando sobre isso.
Algum tempo atrás se pregava sobre a volta de Jesus, e os pastores metiam um terror na igreja. Minha esposa até estava lembrando, né? Às vezes as crianças saíam, as mães pegavam as crianças, saíam dentro da igreja correndo, porque virava um choro. Quero ver quando tinha aquelas teatros, né? Teatros que estavam ali representando a volta de Jesus, que tinha toque de trombeta, que tinha bumba, a luz da igreja se apagava, era um desespero da igreja. As pessoas aceitaram Jesus, é verdade, mas era por medo. As pessoas tinham medo, chegavam em casa, se sentisse a falta dos pais, já abriam um bocão pensando que Jesus tinha voltado e levado o pai e a mãe. Queridos, nós não somos igreja para isso. Nós somos igrejas para pregar a verdade, pregar sim que Jesus veio, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, no terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo na destra do seu Pai, à direita do seu Pai, Ele está num trono, num alto e sublime trono, e Ele vai sim voltar vir aqui buscar a sua igreja, vai vir sim, mas tudo isso Ele fez por amor, é por amor que Ele fez isso. A nossa cultura ama expor pessoas, e a igreja acabou entrando nesta onda maligna de expor os pecados. A igreja precisa ser um lugar de abrigo, de acolhimento e de refúgio. É claro que nós precisamos receber a palavra de Deus, diz isso: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É claro que aqui na presença do Senhor ninguém vai continuar do jeito que estava. Se vir um ladrão na igreja, ele não vai mais ser ladrão. Se vir um homossexual na igreja, ele não vai ser mais homossexual. Se vir uma prostituta na igreja, ela não vai ser mais prostituta, porque ela vai ter um encontro com Jesus, e isso é suficiente para mudar toda a vida dela. Não é nós que mudamos, não é a igreja que muda. Nós temos isso como exemplo. Quantos países já fecharam portas de igreja? Pastores não podem mais pregar, mas continua a igreja crescendo, pessoas tendo encontros com o Senhor, pessoas sendo visitadas por anjos, se convertendo, aceitando a Jesus, no encontro pessoal com o próprio Deus. Pessoas tendo sonhos maravilhosos. Podem fechar a igreja, pode prender os pastores, a igreja vai continuar pregando viva, porque o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Igreja não é prédio, igreja não é prédio, igreja somos nós. Nós vamos continuar sendo igreja, com perseguição ou sem perseguição, nós somos a igreja. Aleluias. A igreja precisa ser esse lugar de refúgio, de abrigo, de acolhimento. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem faz isso é o próprio Deus. Nós não temos o direito de fazer isso. Nós não temos a ordem para fazermos isso. Jesus, Ele é o reconciliador do mundo. Quando nós temos um encontro com Deus, nós podemos escolher crer na esperança da vida eterna. Quando nós temos esse encontro, nós temos essa convicção no nosso coração, e ninguém mais tira isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A mensagem de Jesus, antes de falar do juízo, Ele sempre falou da esperança, das boas novas. Sabe, todos vamos falar, todos nós vamos enfrentar isso se Jesus não voltar.
Em dias de morte, reafirme sempre que quem tem Jesus tem tudo. Seja você como Jesus. Jesus sempre teve esperança. A esperança que você precisa e busca está em Jesus. A Bíblia diz, o homem mais sábio da terra diz, que é muito melhor nós estarmos numa casa de luto do que uma casa de festa. Porque é nesse dia que nós temos um encontro de fato com Jesus. É nesse dia que nós somos confrontados pela lei humana, que todos vão passar. Sabe, querido, quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós sofremos. E sabe por que nós sofremos? Porque nós não fomos feitos para morrer. Deus nos fez para viver. E por isso a morte sempre nos traz essa tristeza. Mas nós que temos essa viva esperança em Jesus Cristo, nós enfrentamos a morte, nós enfrentamos a dor. Nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que nos consola, e a gente sabe que isso ali é só um pouco de tempo. Logo depois nós já estaremos com Ele na eternidade. Isso é para mim, isso é para você. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. É tão passageiro, a Bíblia fala isso, é um vento que leva, que sopra, já foi a nossa vida. Nós temos um tempo aqui na terra, nós não estamos na eternidade ainda. Sabe, algum dia atrás alguém perguntou para mim sobre essa relação da eternidade com o tempo que nós vivemos. Eu vejo assim, como aquelas esteiras do aeroporto, que quando tem aquele longo corredor, que tem aquelas esteiras que nos ajudam, né, que você pode inclusive parar com a mala, ela vai te levando. Então tem o início da esteira e tem o final da esteira. Deus, Ele está fora da esteira, nós entramos, passamos pela esteira e acabou a esteira, e nós entramos de novo na eternidade. Simples assim, é a nossa vida. Nascemos e nós vamos morrer. Nesse interim, seria muito importante, seria muito maravilhoso nós termos um encontro com Jesus, porque nesse encontro com Jesus muda toda nosso conceito com relação à vida, muda todos os nossos planos, os nossos projetos, porque nós sabemos que nós estamos aqui nesta terra por um propósito divino. Deus, Ele tem interesse nisso. Sabe, medo é o pecado mais socialmente hoje aceito na igreja. Hoje você precisa vencer o medo. Hoje você precisa vencer o medo, você precisa dar um passo, ir para um nível diferente. É o pecado que mais mantém pessoas presas. É a religião que trabalha sobre o medo, trabalha com as pessoas com o medo. Você não precisa ter medo. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas podem ser honestas e reais. Você precisa viver o que você realmente é dentro da igreja, na sua família. A igreja precisa ser um lugar de refúgio, de você ser e pertencer a uma família que tenha esperança. Nicodemos, ele foi aceito e recebido, e ele se tornou um discípulo de Jesus. Jesus respondeu às suas perguntas. Jesus serviu Nicodemos, e Nicodemos serviu a Jesus em seu sepultamento. Muitas pessoas hoje estão buscando lugares de confiança. Jesus, ele mostrou ser confiável para Nicodemos. Em nenhum momento Jesus expôs Nicodemos. Em nenhum momento nós como igreja podemos expor, querido, nenhuma pessoa, nenhum pecado. Nós não temos esse direito, nós não fomos chamados para isso. Jesus guardou os seus segredos pessoais.
Jesus não julgou, Jesus não o expôs, Ele acolheu. Todas as pessoas que se encontram com Jesus, que se encontraram com Jesus, elas foram amadas, foram acolhidas e puderam tomar decisões e fazer escolhas reais e importantes para a sua vida. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer ainda ter um encontro real conosco. Ele deseja ter uma intimidade conosco. Ele deseja ter um relacionamento conosco. Sempre que nós temos a oportunidade de conversar com novos membros da igreja, pessoas que vêm para a igreja, nós dizemos: olha, nós não temos aqui um regulamento, nós não temos aqui um estatuto espiritualmente falando. O que nós temos aqui para oferecer é um relacionamento de irmão para irmão. É um relacionamento para nós caminharmos juntos para o céu. É isso que o Senhor colocou no nosso coração, é essa a nossa missão. Para nós amar uns aos outros, nós caminharmos juntos para o céu. Eu queria nesta noite te convidar para que você saia daqui hoje encorajado, para que você saia daqui hoje sem medo, para que você saia de hoje daqui com esperança, de você ter um encontro real com Jesus, algo marcante para a sua vida no dia de hoje. Você tem essa oportunidade. Eu queria convidar a igreja para se colocar de pé. Ministério de Louvor, pode subir. Pastor, eu já tive um encontro com Jesus. É mesmo? Você já teve um encontro com Jesus? Quando que foi esse encontro? Pastor, já faz tanto tempo. Pastor, de vez em quando eu tenho um encontro com Jesus. Pastor, olha, no ano passado eu já tive um encontro com Jesus. Queridos, quando de fato nós temos um encontro com Jesus, nós nunca mais queremos sair da presença dEle. E é isso que Ele deseja com cada um de nós. É um relacionamento, é uma amizade profunda, é uma parceria, é um companheirismo. Eu queria te encorajar nesta noite para que você encontre Jesus aqui hoje, e você agarre Jesus com todas as tuas forças, com todo o entendimento, e você dissesse assim para Jesus: Jesus, hoje tu não escapa. Hoje tu vai para casa comigo. Sabe? Senhor, eu vim aqui por causa de uma situação, mas hoje tu vai para casa comigo por causa de toda a minha vida. Em todas as áreas eu quero que o Senhor entre e que o Senhor faça morada, que o Senhor venha ajustar, que o Senhor venha arrumar toda a minha casa. Eu queria que esta tarde você tenha coragem de você colocar o medo de lado e que você se renda a Jesus de verdade. Eu queria que nesta tarde você entendesse sobre a dimensão espiritual, para que você entendesse sobre as coisas espirituais, para que você entenda que existe algo além do que você pensa, do que imagina. Nós não nascemos só para crescer, casar, ter filhos, trabalhar, pagar contas e morrer e acabou. Não. Nós temos um propósito. A Bíblia diz que Ele já nos conhecia quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Se Ele nos conhecia é porque Ele tinha um propósito. Se Ele nos conhecia quando nós estávamos lá ainda sem forma, é porque Ele nos escolheu, é porque Ele nos formou, é porque Ele nos criou, é porque Ele tem algo para realizar em nós e através de nós. Eu queria que nesta tarde, querido, nesta oração, nessa entrega, que você deixasse toda a religiosidade de lado. Talvez alguém chega aqui na nossa igreja, talvez alguém assistindo nas redes sociais, estaria esperando um pastor de terno, um pastor de gravata. Eu uso terno e gravata também, mas não é isso que me faz um discípulo de Jesus.
Não é isso que diz que eu sou um homem de Deus. Não, não é isso. É algo além disso, é na intimidade. É quando eu estou fora da igreja, é quando eu estou na minha casa, é quando eu estou andando no carro, é quando eu estou no meu trabalho, é quando eu estou lá fora da igreja. É quando eu estou no meu secreto, é quando eu estou no meu quarto, é quando eu estou lendo, é quando eu estou orando. É isso que me faz um homem, é isso que te faz um homem, é isso que te faz uma mulher de Deus. Eu queria que nesta tarde você encontrasse o teu propósito. Ah, como Deus está aqui, Ele está ansioso para ter um encontro contigo. E Ele vai dizer: meu filho, eu te esperei tanto tempo, eu tenho um presente. Eu tenho algo para realizar na tua vida, eu tenho algo para te entregar nesta noite, um dom, eu tenho um dom para ministrar na tua vida, eu tenho uma unção para levar para a tua casa, eu tenho algo de especial para levar contigo. Eu queria que nesta tarde você cresce no real evangelho, que você encontrasse aqui a esperança da vida. Quantos estão hoje nas nossas igrejas com pensamentos de suicídio? Quantos estão vindo à igreja, estão orando: Senhor, deu para mim, acabou, me leva, Senhor, eu não quero mais viver. Ah, querido, Deus tem um projeto tão lindo para realizar na tua vida. Deus tem um casamento, Deus tem filhos, Deus tem uma família para te entregar. Deus tem um propósito, Deus tem um sonho contigo para realizar na tua vida. E você tem essa oportunidade aqui hoje. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para te abraçar. Nós não estamos aqui para te condenar, não. Nós estamos aqui para te ajudar a você a caminhar nos caminhos do Senhor.